iniciando mais um programa expandindo a consciência para o despertar do ser. E hoje nós vamos trazer um tema importantíssimo, né, que muitas pessoas já têm nos perguntado, né, Alexandre? Vamos falar um pouquinho então sobre os chakras, sobre essa energia vital e principalmente sobre cirurgias espirituais, como que isso acontece, não é mesmo? Muito bem, Ju, é um prazer estar aqui contigo de novo e um prazer estar ao lado dos nossos espectadores aí que nos acompanham sempre aqui no programa, né? Muito importante esse assunto de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias espirituais, sobre o corpo espiritual em si, né? E os chakras, né? Os centros de força aí do corpo. Importante tema hoje. Exatamente, né? Então, para que as pessoas possam compreender um pouquinho como isso funciona, né, Alexandre? Nós viemos de uma sequência de programa agora, né? Falando um pouco de energia, de oração, de reza, de prece, né? E quando a gente fala dos chakras, a gente não está muito longe disso. Então a gente vai compreender um pouquinho melhor como tem essa relação, né? A gente tem falado assim, um apanhado geral, digamos assim, sobre os 7 corpos. As pessoas também perguntam como isso funciona. Então, a cada momento a gente vai trazendo um pouquinho dessa temática para que as pessoas possam entender. O que tu poderia trazer para nós hoje, Alexandre, falando dos 7 chakras? Certo. Os 7 chakras são conhecidos também como centros de força, né? E são 7 pontos, isso para falar dos principais, né? Que se encontram no plano sagital do corpo, né? Ou seja, bem no meio, né? Então, vai desde o baixo ventre até o alto da cabeça. E cada um regula, né, uma parte do nosso corpo ou da nossa vida, né? Então, ele tem cores, ele tem partes do corpo que são regidas, emoções, né? Traços da personalidade, né? Então, dentro disso é que deve haver uma harmonia, né? Porque daí é literalmente o corpo, mente e espírito, né? Que os chakras, né? Que é uma expressão ali que significa roda, né? Roda da vida, e essa roda da vida ela tem que estar em harmonia, né? Girando em perfeita harmonia. Então, só para iniciar o nosso assunto, que já é interessantíssimo, a importância dos 7 chakras para a nossa vida, né? E aí quando a gente fala, né, quando a gente fala de 7 corpos, quando a gente fala de 7 chakras também, né, às vezes as pessoas se confundem um pouco. E quando a gente fala principalmente em chakras, eles não estão exatamente localizados no nosso corpo físico, né? Aí entra um pouquinho do processo dos 7 corpos, porque nós temos o nosso corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, e aí a gente vai montando todos os 7 corpos, né? Sim. Importante ressaltar, para quem está nos acompanhando, que então os chakras ficam no duplo etérico, seria isso? Exatamente. A gente fala de corpo físico pela nossa natureza encarnada aqui, mas eles são de origem sutil. Eles estão, tu utilizaste o termo perispírito, né, que é um termo dentro dos estudos de Allan Kardec, que designou o corpo espiritual como sendo perispírito. O prefixo peri significa em torno de, então é um laço semimaterial que une o espírito ao corpo físico, né, e que nos transmite as sensações, né, e que nos possibilita ter esta forma corporal que nós temos atualmente, né. Então, esses centros de força, pelo que é conhecido os chakras também, né, eles se localizam no corpo sutil, no corpo espiritual, perispírito, psicossoma, Ka, Chi, ou seja, qual a denominação que se coloque dele, né? Exato. Então, para as pessoas entenderem um pouco mais amplo isso, né, Alexandre, os 3 primeiros corpos, né, digamos que montando nesse processo dos 7 corpos, eles têm a forma muito parecida, né? O nosso corpo físico, o duplo etérico e o perispírito, eles têm a forma muito parecida uma com a outra, né? É como se a gente colocasse 3 corpos igual, um do lado do outro. A partir dali começa a ter outras formas espirituais. Então, para a gente entender em qual desses 3 corpos estariam localizados os chakras, é no corpo do meio. E quais as finalidades que ele traz, né? Por que o nosso centro vital, nosso centro de força, de energia está localizado no meio dos 2 corpos? Então é importante as pessoas entenderem que a finalidade, a função dos nossos chakras
é trazer a energia e o equilíbrio entre esses dois corpos. Então, os nossos centros vitais, os nossos chakras, são os transmissores de energia entre o nosso corpo físico e entre o nosso perispírito. Por isso que ele se localiza no meio. Ele é o que faz a passagem entre o mundo espiritual, entre essa energia espiritual, né, e a nossa energia física aqui na Terra. Sim, com certeza. E nós temos técnicas dentro das terapias holísticas, por exemplo, que detectam se está mais harmonizado ou desarmonizado também esses chakras, né? Porque daí influencia como um todo na nossa vida, né? Seja na parte emocional, na parte física, já que o corpo sutil tem esse laço semimaterial, essa própria expressão já diz, é semimaterial, então está entre o espiritual e o físico. Então, perfeitamente os chakras se colocam ali, como esta ponte que transmite essa harmonia entre corpo, mente, espírito. Por isso que a gente é essa cebola aí, né? Cheia de camadas, né? E cada uma tem a sua função para interagir com o todo, né? Exato. E como a gente fala, né, dos 7 chakras principais, né, que são os centros que mais distribuem e tentam trazer o equilíbrio dessa energia, né, Alexandre? Então é nesses chakras que também se alinham nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos, né? Tudo é somatizado ali. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas se confundem, né? Elas acham, por exemplo, que a doença nasce no corpo físico. Não, ela é uma consequência de um desequilíbrio entre esses chakras pelo desequilíbrio das emoções. Digamos assim, que quando esse chakra ele não consegue mais suportar a capacidade de fazer um alinhamento entre o perispírito e o corpo físico, né? Ele acaba então somatizando e transmitindo uma doença. Mas essa doença vem resultante do pensamento, das emoções que aquela pessoa está sentindo, até que ela se torne, então, uma psicossomática no corpo físico. Sim, com certeza. A psicossomática ela explica justamente isso. Toda a origem das doenças está na parte sutil da nossa vida. Muitas vezes a gente não tem como visualizar isso, como tocar, né? Não é algo tangível, mas está ali de dentro se manifestando para fora, né? Muitas vezes a gente busca o recurso de fora para dentro, que é importante sim, mas a origem ela está no plano sutil, na parte sutil da nossa vida, indo para a parte mental, ali dos sentimentos, das emoções, dessa gestão, administração que a gente tenta fazer ao longo da vida disso, né? Nem sempre nós somos felizes, mas a gente está aqui para aprender isso também, a gestar as nossas emoções, né? Saber entender isso e a partir disso buscar também uma espiritualização e buscar terapias assim, que nos esclareçam acerca dessa parte da nossa vida que muitas vezes não faz parte do nosso dia a dia, não é tangível, não é visto aos olhos, mas a gente sente, né? Então o sentir também fala muito a respeito disso. Exatamente. Quando a gente fala no sentir, a gente está falando de tudo aquilo que a gente carrega e guarda e não consegue dissolver, né? Então é sempre como eu digo assim, a gente vai enchendo um copo d'água, né? E chega num determinado momento que ele transborda. Para a gente trazer isso bem na prática, para as pessoas entenderem, vamos supor assim, por exemplo, né, Alexandre, uma pessoa que constantemente sente raiva, né? Não importa qual seja a situação, se seja com uma pessoa, que seja no trabalho, seja com ela mesma, né? Mas quando ela está alimentando isso por muito tempo, né? Essa raiva, o nosso duplo etérico ali, ele já não consegue mais trazer o equilíbrio dessa energia e ele traz, digamos assim, então a psicossomática. De que forma isso se somatizaria no corpo físico da pessoa? Então, para que as pessoas possam entender, seria mais ou menos assim, a partir do momento que tu tem muitos sentimentos de raiva, de irritação, esse sentimento ele vai se somatizar atacando o teu fígado. Então, nesse momento, as pessoas podem ter muitos problemas no fígado, né? Se isso continua sendo alimentado, né? Se a pessoa começa além dessa raiva, gerir mágoa, gerir rancores, né? Então pode trazer processos infecciosos, processos cancerígenos, né? Mágoas, não conseguir perdoar. Então isso é a psicossomática no corpo físico. Só que ela não nasceu ali. Ela nasceu do sentimento da raiva, né?
Então, para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas então eu criei essa doença aqui? Não necessariamente. Porque nós vamos partir de um princípio, um ponto um pouquinho mais profundo. Qualquer pessoa pode se curar disso? Não exatamente também, né? Muitas pessoas têm me perguntado, Ju, então por que tem pessoas que se curam do câncer, depois o câncer aparece em outro lugar, ou se curam momentaneamente, depois o câncer volta no mesmo lugar também, né? Tem algumas pessoas, né, Alexandre, que a gente sabe disso, que também tem o processo karmático, né? Então, digamos assim, se uma pessoa veio para cumprir determinado karma, né? Mesmo que ela faça algumas mudanças, mas não o suficiente, né, para banir aquele karma, para mudar aquele karma para dharma, a pessoa acaba somatizando aquela doença e por mais que ela faça, né, por mais que ela tente procurar ajuda médica, buscar uma cura, ela não consegue se curar e às vezes ela é vencida pela doença, né? Então, quando acontece essas situações, não é de uma forma geral, mas algumas situações são assim, isso já vem a nível karmático, a pessoa já veio programada para passar por aquelas situações. Então, para a gente entender como é que o nosso corpo funciona, Deus do perispírito, do pretérico, nosso corpo físico, todos nós trazemos dentro do nosso gênesis, né, as células de todos os tipos de doença. Agora, se elas vão ser ativadas ou não, dependeria da nossa atitude. Sem dúvida, e é por isso que o processo de espiritualização, de reforma íntima, de autoconhecimento, deve fazer parte do nosso mapa existencial enquanto estamos aqui, né? Nós viemos aqui para evoluir, para aprender e para sermos melhores do que o outro, não, do que nós mesmos dentro desse processo. E a gente vai falar aqui daqui a pouquinho das cirurgias espirituais, né? Essas cirurgias espirituais, elas atuam diretamente nesse corpo sutil, né? Então é a partir dali que há essa cirurgia, né? E a partir disso pode ou não, segundo o merecimento da pessoa, dentro dessa balança entre Dharma e Karma, né? Dentro do merecimento que ela adquiriu, se ela está realmente empenhada, interessada, né? Fazendo bem, amando, numa palavra, né? Se ela tem o merecimento daquilo, né? Se ela não vai contrair novamente, uma vez que foi debelada, né? Que tem toda a administração do pós-cirúrgico espiritual também, né? Que são tratamentos que a gente deve fazer para a nossa alma também, né? Com certeza. E aí, então, adentrando também nesse processo karmático, né, para as pessoas entenderem que a gente pode transmutar para dharmas, né? Vamos dar um exemplo aqui dentro dessa área da cirurgia para que as pessoas consigam entender melhor como isso funciona, né? Muitas vezes as pessoas vêm procurar, né? E algumas com direcionamento, querendo uma cirurgia espiritual, né? Como isso funciona? Qualquer pessoa pode chegar e fazer uma cirurgia espiritual? Para algumas pessoas até, quem sabe, sim. Mas eu vou trazer uma explicação aqui de acordo com o método que eu uso hoje, né? Então, assim, ó, eu gosto de falar daquilo que eu mesmo atuo na área pela experiência que eu tenho, né? O que tem acontecido nesses últimos tempos, né, Alexandre? Uma pessoa vem ali para tratamento, né? Ela vai fazer um reiki, vai fazer qualquer tipo de terapia e num determinado momento, com as mudanças dela e o merecimento que essa pessoa tem, né? Muitas vezes a equipe espiritual vem, então, interfere com o processo de cirurgia, que nos centros espíritas a gente chama de dialimetria, né? E acontece muitas vezes também de a pessoa não chegar a ter uma doença somatizada no corpo físico. Então, olha como agora a espiritualidade ela está antecipando as coisas e trazendo um processo mais avançado. Nós estamos passando por um processo transitório hoje que o nosso tempo está acelerado, né? Então, as mudanças precisam ser rápidas também. Hoje, a equipe espiritual ela tem trabalhado no seguinte plano de que não é mais necessário permitir que isso se somatize. Se a pessoa já fez a mudança o suficiente para ela ter aqueles méritos da mudança, a espiritualidade já vem e atua antes da mudança, da doença se manifestar, né? E aí, onde isso iria acontecer? Aí é que entra a dúvida das pessoas. Ju, mas tu fez uma cirurgia espiritual em mim e eu nem tinha nada nessa parte do meu corpo físico. Eu sempre digo que bênção, né?
A espiritualidade atuou lá já no duplo etérico, aonde está o campo da doença, lá na nossa energia dos nossos chakras, né? Que já está se somatizando, que já está querendo trazer para o corpo físico. Então, as cirurgias espirituais, na realidade, elas não são no corpo físico. Elas são no duplo etérico para a cura do corpo físico, porque a raiz está lá, o problema está lá. E é aí que faz a grande diferença, porque a medicina hoje, se tu vai no médico convencional, ele vai atuar no teu corpo físico, né? Então ele está fazendo a cirurgia ali. Por que tempos depois aquilo pode voltar a acontecer de novo? Porque o médico está atuando no teu corpo físico e não no teu duplo etérico. As terapias holísticas, elas vão além disso, elas estão adentrando o teu corpo físico para chegar lá no teu duplo etérico, aonde está a doença, onde está a raiz do problema. E é lá que ela vai tratar, é lá que ela vai solucionar, independente se isso já se somatizou no teu corpo físico ou não. Eu sempre fico muito feliz com aquelas pessoas que no momento não estão sentindo nada e já foram feita uma cirurgia espiritual lá no duplo etérico para que não permita que aquilo se somatize no corpo físico. Então, é aí que a gente consegue entender um pouquinho, né, Alexandre, a diferença das cirurgias medicinais convencionais que nós temos hoje para a cirurgia espiritual. Sim, sem dúvida. A cirurgia convencional ela é essencial quando a doença ela está instalada no corpo denso, no corpo material. Então, siga buscando se você necessita, né? Não é sair da cirurgia convencional e ir para a espiritual, mas é complementar o tratamento convencional com um aporte no campo sutil ali, no corpo sutil nesse caso, né? E as cirurgias espirituais, então, elas vêm complementar o tratamento. Às vezes nem precisa chegar a fazer a cirurgia no corpo físico, por quê? Porque foi atacada a raiz. A raiz está no corpo sutil. Aí sim evita-se os efeitos, que é no corpo denso. Né? Então, por isso que muitas das cirurgias espirituais não tem corte. Não precisa corte, não precisa abrir a carne, não precisa nada disso. Por quê? Porque é utilizado diretamente ali na parte sutil do corpo. Né? Então, às vezes é só com gestos de mãos, né? Gestos manuais, né? Às vezes daqui a pouco tu utiliza um cristal, utiliza algum material que não é os instrumentos cirúrgicos convencionais, a medicina convencional, mas tu utiliza ali mais os recursos espirituais sutis, que tu está atuando no corpo sutil, do que propriamente precisar, né, abrir a carne, alguma coisa que é para outra área, quando a doença sim está instalada no corpo físico. Então, que bom quando não chega a atuar no corpo físico, né? Mas eu não tinha nada ali. Por que a cirurgia foi ali? Porque foi no corpo sutil, que estava ali latente, se preparando para eclodir no local do corpo físico. Então, que bênção que foi atacado já no início e não chegou até o corpo físico naquela região. Né? Isso não significa que não vá dar, né? Não vai dar agora que foi atacado direto ali. Então, por isso que são complementos, né? É o corpo denso precisando do seu tratamento, mas sem esquecer do campo sutil ali. Então, por isso que a gente veio aqui também se espiritualizar nesse sentido, né? É um conhecimento novo que complementa para a nossa vida. E tu adentraste numa parte importantíssima aí, né, Alexandre, que a gente sempre comenta assim, ó, principalmente dentro da área da terapia holística, né? Jamais dispensa a medicina. Eu tenho casos, inclusive casos que chegaram até mim depois do acontecido, casos que chegaram até mim também antes de acontecer, né? Então eu tenho uma ampla troca de informação aí de pessoas que acham, Alexandre, que às vezes que quando procuram essa parte espiritual, que estão orientados pelos amparadores de luz, pelos guias espirituais que estão sendo cuidados por alguém nesse nível, né? Que não precisam mais se preocupar com o resto. Não é assim que funciona. Eu vou trazer um relato aqui, um exemplo, né, que vai clarificar muito bem essa informação. Eu estava acompanhando uma pessoa, né, um rapaz, e ele vinha fazer terapias de reiki, né? E a cada atendimento dele eu percebia, sempre tinha uma receitinha de alguma coisa, um chá, alguma coisa que era para ele tomar, né? E eu lembro perfeitamente que nos últimos 3 atendimentos que ele vinha, né, sempre era orientado, né, para que ele trabalhasse, que ele procurasse a parte da medicina, porque tinha algum problema entre o primeiro e o segundo chakra.
Não me era revelado o que era, né? Mas sim era orientada essa pessoa que procurasse um médico, porque ali havia um problema, né? Então, eu só passava a transmissão da canalização, né? Ó, procura um médico, né? Tem alguma coisa nessa região aqui, procura um médico. Ah, tá, bora ver se eu vou fazer um check-up, né? A pessoa foi procrastinando, eu acho que quase um ano, Alexandre, assim, sem ir procurar o médico, né? No último atendimento que ele veio, novamente foi reforçado. Procure o médico, não pode deixar essa área da medicina, né? Então, quer dizer, procure o médico já está instalado no corpo físico, né? Então, não é só mais a parte espiritual, tem que ter a do processo do corpo físico, porque o nosso corpo físico é um corpo denso, né? Então, naquele período, essa pessoa resolveu ir procurar o médico, né? E o que foi descoberto ali? Que ele estava com problema de próstata. Teve que passar por uma cirurgia, e aí o medo apertou, a insegurança chegou, né? A pessoa precisou passar por um processo cirúrgico, então, dentro da medicina. Só que o que acontece? Como nós estávamos acompanhando o caso, né? Então, teve a data marcada para ir para o hospital, o dia da cirurgia, tudo certo, né? Como manda as leis da medicina, né? Então, nesse período, a equipe espiritual acompanhou o processo. E antes que ele fosse para o leito hospitalar, ele passou por um processo de cirurgia espiritual. Ele veio para um atendimento espiritual, onde a gente fez uma cirurgia lá, tratando a raiz do problema, que era no duplo etérico, né? Para deixar a medicina tratar do corpo físico. A partir desse momento, eu lembro perfeitamente, estava acontecendo a parte da cirurgia ali, e foi dito para essa pessoa, né, que além daquela cirurgia, os médicos iam remover mais alguma outra coisa. E eu lembro perfeitamente nesse momento, Alexandre, que eu via eles retirando com uma pinça uma espécie de umas bolas, né? Eu enxergava aquilo sendo retirado com uma pinça, né? A pessoa foi para a parte da medicina, foi fazer a cirurgia, né? E lá o médico retirou também a... Como é que se diz ainda que dá na... Eu esqueci o nome agora, mas eu sei que no ato da cirurgia, os médicos, junto com a próstata, que eles fizeram a cirurgia, eles removeram mais outra coisa que eles viram na hora ali que tinha, né? E a partir dali foi orientado então essa pessoa que não se preocupasse, que ia correr tudo bem, né? Que essa pessoa estaria curada, coisa e tal. A pessoa foi para casa, passou por um processo de recuperação por mais de 6 meses, né? Foi fazendo os exames dela, né? E agora, recentemente, veio o diagnóstico médico que a pessoa está completamente curada. Que maravilha! Então isso é uma graça, né? Uma graça dada pela equipe espiritual, né? Que atuou no corpo sutil e ainda deu esse plus, vamos dizer assim, né? De só vai ser retirado mais alguma coisa, alguns nódulos, né? Alguns cistos ou pólipos ou qualquer coisa que seja, né? No caso ali, né? Alguns nódulos, no caso, se foi bolinha, né? Daqui a pouco. Né? E dentro desse processo, por que a gente falou ali em buscar autoconhecimento, reforma íntima, né? Até para que evitar que volte, daqui a pouco fiz um tratamento e voltou, tem alguma coisa que alimentou isso para que retornasse a moléstia, a doença de novo. Né? Então, dentro do processo de autoconhecimento, de espiritualização que a gente deve buscar, existem as questões obsessivas, que são as influências espirituais nocivas que podem desencadear doenças no corpo físico, mas que também estes obsessores atuam na parte sutil, né? Eles são sutis, né? Então eles atuam na parte mental, na parte sutil da nossa vida. Então eles plantam esta sementinha obsessiva lá no corpo sutil, que nós mesmos vamos alimentando com a nossa falta de vigilância, com a alimentação dos vícios, sejam eles morais ou físicos, e isso vai desencadear a doença do sutil para o físico também. Então, junto do tratamento da cirurgia espiritual, do tratamento convencional, buscar o tratamento para a alma, a reforma íntima, os cuidados com os nossos pensamentos, atos, palavras, tudo isso vai ou minar o nosso corpo ou deixá-lo em perfeita saúde.
Por isso que diz, né, Alexandre, que a gente fala tanto do nosso livre-arbítrio, né? Então a gente não pode imaginar que a gente está simplesmente 24 horas por dia dentro de uma redoma e que nós estamos protegidos. Não, somos nós mesmos que abrimos esse campo de proteção, né? A espiritualidade, nosso Pai Celestial, eles estão sempre nos protegendo, né? Mas por eles nos dar o livre-arbítrio, somos nós mesmos que abrimos essa ruptura, né? Somos nós que abrimos esse campo de proteção através dos nossos pensamentos, através da nossa negligência, né? Como nosso mestre Jesus falou, orai e vigiai-vos, né? Então, é para vigiar os teus pensamentos constantes. Que tipo de atitudes tu tá tendo, né? Que tipo de pensamentos tu tem alimentado? Então, os nossos pensamentos fazem a nossa frequência baixar, faz a nossa energia ficar densa e faz nós abrir esse campo de proteção. E quando a gente dá essa permissão, dessa ruptura desse campo de proteção, é o momento que os nossos irmãos espirituais, nossos obsessores, digamos assim, contra-atacam, né? Eles aproveitam essa oportunidade que eles tiveram uma brecha, eles tiveram um campo de entrada para eles poder vir, né, fazer o que fizer conveniente. E aí entra muitas vezes também, né, Alexandre, aquilo que a gente fala muito, né, dentro da espiritualidade, implantes de chips, né? Esses sugadores de energias, parasitas, ovoides, tipos de vampirismo, né? Então, o quadro é bem amplo para a gente falar nessa questão de, né, ruptura do nosso campo de energia. Sim, isso são formas de obsessão complexa. Esses chips, teias, larvas, isso aí que a gente vê amplamente divulgado nas literaturas espirituais, né? Isso é tudo a nível sutil, né? Só, às vezes ele pode ligar a parte material, que não é os chips de computador, né? Não é a teia da aranha, né? Não, mas isso são formas de obsessão complexa que são feitas e confeccionadas na parte sutil, no meio espiritual, e que estes obsessores instalam no nosso corpo espiritual, no nosso cérebro espiritual, e a partir daí geram um controle e uma baixa da nossa frequência a tal ponto que a gente fica na mesma sintonia deles. Então fica fácil para eles nos manipularem. Então como é que a gente consegue evitar isso, né? A gente falou aqui do benefício da oração, né? A gente falou aqui de elevar o nosso padrão vibratório através dos pensamentos, atos e palavras elevadas, hábitos saudáveis, né? Combate aos vícios, sejam eles morais ou físicos, ou seja, para manter essa frequência sempre alta, porque daí nos tornamos inatingíveis por esses obsessores que têm a frequência baixa, né? Manter a prática do bem, né, Alexandre? A disciplina do bem, né? Então é importante relembrar, né, a cada um de vocês novamente, né, para que vocês compreendam um pouquinho onde é que acontece, né? A gente quis trazer muito isso hoje, né, Alexandre, falando dessa parte das cirurgias espirituais, né? Então, para que vocês tenham essa maior compreensão, ela fica localizada no nosso duplo etérico, que é o segundo corpo, né? Tem o nosso corpo físico, duplo etérico. É ali que é feito as manifestações cirúrgicas, né? Muitas vezes preventivas, não deixando se somatizar no nosso corpo físico. E as terapias de conversas orientam muito esse sentido, né, Alexandre? Porque não adianta só tu ir lá, buscar recurso lá fora e voltar para casa pensando e sentindo do mesmo jeito. Então, as terapias de conversa, ela auxilia a mudar os teus pensamentos, a mudar os teus sentimentos, manter a vigilância do orar e vigiar, como nosso Mestre Jesus falou, para que a gente tenha o nosso padrão energético o mais elevado possível. Com certeza, é isso aí. Então é corpo, mente e espírito atuando em conjunto, né? Não desmerecendo nenhuma ciência, nós precisamos entrar na era da cooperação, né? Não que uma é mais importante que outra, mas que ambas ciências estão juntas nesse processo para a nossa evolução. Exatamente. Mais uma vez, né, Alexandre, nosso tempo vai passando tão né? rápido, né? Já estamos no finalzinho do nosso programa. Tuas considerações finais, então, Alexandre? Muito obrigado, então, João, mais uma vez, por estar compartilhando desse tema tão importante aqui contigo e com os nossos espectadores, né? Então, que busquemos a espiritualização, busquemos o conhecimento acerca dessa área, né? E que haja essa cooperação entre a medicina convencional do corpo físico e também essa parte da terapia sutil,
das cirurgias espirituais, sempre buscando o conhecimento, o esclarecimento, né, sobre si mesmo, né, como ter uma gestão dos seus conhecimentos, das suas emoções, né, e complementando sempre as áreas para a nossa evolução e para o nosso progresso. É isso aí, sempre complementando um ao outro, né? Então, como nós estamos na parte final do nosso programa, eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São eles que nos dão a oportunidade de estar aqui lhe trazendo discernimento. Espero que tenham gostado e até um próximo episódio. Tchau!